testemunho assim que, assim, já estou 1 ano já na igreja, né? Como todo mundo me conhece, assim, eu sou o Carlos, né? E meu testemunho não é muita assim, coisa que fala, nossa, testemunho de vida mesmo, que realmente Deus mudou a minha vida e está mudando, graças a Deus, assim, que Ele está fazendo maravilhas. No começo, quando eu era do mundão, assim, até Deus falava comigo no começo, quando Ele falou através de uma mãe de um amigo meu, né, que eu sempre ia na casa dele, e emprestava uma maquininha para ele de cabelo, assim, eu ia lá buscar e sempre ele me dava naquele dia, e nesse dia ele não estava. Eu era do mundão, tudo. Aí eu cheguei lá, aí a mãe dele me viu, a mãe dele era da igreja, me viu e falou, meu filho não tá, mas eu tenho uma coisa para falar para você. Deus está te livrando da morte, meu filho. Olhe com quem você anda, que Deus está falando para mim, para falar para você que Ele está te livrando da morte, tome cuidado. E naquele momento eu me arrepiei todo, né? Falei, caramba, eu nunca conheci a mãe de um amigo meu e ela falou assim para mim, eu falei... Aí eu olhei pro meu sobrinho que estava comigo, aí eu fiquei pensando, por que eu estou andando? Aí eu me lembrei que eu estava andando com um rapaz que ele estava jurado de morte, né? E aí eu parei de andar com ele, porque ele andava armado e tudo, e eu ia para a escola com ele, ele ia junto comigo. E ele, quando eu parei de andar com ele, 1 semana depois ele morreu. Os caras mataram ele. Aí eu falei, caramba, Deus falou comigo, mas aí eu não botava Deus na minha cabeça, eu ia zoar também. Aí no outro dia, meus amigos lá do serviço, sempre falando de Deus para mim, é o pastor Marcos, da Igreja Batista do Jaguaré, ele trabalhava lá comigo no Correio também, e ele sempre falando de Deus para mim, e eu brincava com ele, zoava ele com os outros amigos, mas nunca levava a sério. Aí teve um dia que ele falou uma palavra que tocou no meu coração. Eu falei, eu quero conhecer esse Deus que vocês seguem, né? Eu vejo vocês na reunião na hora do almoço, tudo dando risada, feliz, e eu e outros amigos do mundão, tudo triste aqui. Eu quero participar dessa reunião aí. Aí eu fui na igreja dele, gostei, foi até uma peça de teatro que teve de José, né? José foi vendido para a tribo lá do Egito, e eu vi essa peça, tocou muito no meu coração, foi eu e minha esposa Monique, e depois dali, ela falou, não, tem uma igreja batista lá perto da minha casa, né? Que eu morava na Vila Zate aqui, quem conhece aqui perto. E ela falou, tem uma igreja batista lá perto da minha casa. Eu fui, e depois quando o pastor falou, na primeira pregação que o pastor falou, ele falou, quem quiser aceitar Jesus, levante sua mão. Aí o Espírito de Deus tocou no meu coração ali, que eu comecei a chorar, levantei a mão, eu e ela. E até hoje estou aqui dando meu testemunho, porque Deus tem os meus amigos do mundão estão tudo morrendo. Teve um que eu fiquei sabendo que ele sumiu, a avó dele ficou sabendo que a moto dele estava toda despedaçada, e foram ver a moto dele toda despedaçada só, e ele passou mais 1 semana sem saber dele. Quando ficaram sabendo, um rapaz ligou na casa dela e falou, ó, vai lá no Rio Tietê, que você vai encontrar seu filho, seu neto lá. Encontrou ele lá em pedaços no Rio Tietê. E eu fico com muita dor de saber que Deus escolhe, não todos, mas alguns do mundo dos ímpios, né? Tem uns que Ele escolhe para, com aquele passar a palavra para todos ali que estão na rodinha. E Deus, graças a Deus, desde a minha infância, Deus tem falando comigo. Não é só hoje, não é só essa vez que Ele me livrou da morte. Ele me livrou da morte. Eu estava até falando com a irmã, quando eu fui na casa dela, ela até se arrepiou, e eu estava de castigo em casa, né? E meus amigos bateu na minha janela no meu quarto e falou, Feijão, vamos lá tomar banho de rio, sua mãe não tá nem sabendo, vamos lá. Aí você pula a janela, foi lá em Pernambuco, quando eu estava morando lá em Pernambuco. Aí eu pulei a janela, desobedeci a minha mãe, pulei a janela e fui tomar banho de rio. E nisso que eu fui lá, no meio do caminho apareceu um moleque, no meio do mato, que era interior lá, no meio do mato saiu um moleque assim para ir junto com nós. Ele falou, ó, posso ir junto com vocês? Aí eu falei, pode, mas não chega muito perto da gente não, a galerinha aqui não tem como, a gente nem te conhece, você fica aí. E eu tirando o moleque, ele ficando perto de nós assim, mas foi andando, acompanhando nós. E a gente nem aí pra esse moleque. Aí a gente foi tomar banho de rio, e no rio, quando seca, os moradores de lá tiram areia, né? Aí fica aquele buracão assim.
Aí quando chove, o rio enche de novo. Aí todo mundo toma banho de rio. Aí começaram a pular da ponte, eu fui pular de pé e não sabia que tinha um buraco lá embaixo. E caí, pulei de pé, fiquei num buraco me afogando e quase morrendo, e eu olhando pra cima e vendo meus amigos tudo apontando os dedos pra mim, ninguém mergulhava pra me ajudar. E eu morrendo, já ia demorar muito pra ninguém me ajudar. E esse rapaz que saiu do mato assim do nada e mergulhou por baixo e veio com os 2 pés assim em mim, eu saí do buraco. E todo mundo, caramba, você ia morrer, Feijão. Eu falei, eu ia morrer, você não fez nada, né? O rapaz que... Aí eu falei... Aí depois desse dia, quando eu saí do buraco, passou uns 5 minutos, esse rapaz sumiu. E no meio do caminho a gente foi sem ele, pensando, caramba, se não fosse aquele rapaz que saiu do meio do mato, eu estaria morto aqui e vocês iam avisar pra minha mãe, só que eu tinha morrido. E eu dou graças a Deus hoje porque Deus me livrou de várias vezes da morte, né? Ele livra, muitas vezes sem você saber. Você vai sair da sua casa, você esquece a carteira, você não sabe se esse decorrer que você ia fazer ia acontecer um acidente e você esqueceu a carteira, porque Deus quis que você esquecesse a carteira para você voltar e não presenciar esse acidente. E eu tenho louvado a Deus porque a gente está crescendo cada dia mais, e Deus tem abençoado muito a minha vida. Eu tenho um sofrimento, porque o crente sem sofrimento é um crente que não busca a Deus. O crente que fica relaxado, um crente que não busca a Deus e pensa que Deus não precisa de Deus para nada. E graças a Deus ele me dá o conteúdo certo. Ele fala, não, isso aqui é para você, só isso. Se você quiser mais, você tem que esperar por mim, não por você. Pode ficar aqui. Eu já fui muito teimoso na minha vida, mas graças a Deus eu aprendi muito com Deus e é uma nova vida. Meus amigos olham para mim agora e falam, caramba, Feijão, você é exemplo, mano. Tipo, no meu emprego lá, fala, não, tem um rapaz lá que era da igreja, que ele estava na igreja universal do Reino de Deus e foi trabalhar lá. E de tanta pressão dos amigos na cabeça dele, ele saiu da igreja. Aí começou a fazer coisas que ele não fazia. Ele não falava palavrão, agora fala palavrão, fala muita besteira lá no serviço. Os caras falam, tá vendo, Feijão? Tá vendo porque eu não vou para a igreja? Olha o exemplo que ele está dando para nós aqui. Mas você não, você entrou no serviço, do jeito que você entrou, você está até hoje, mano. E você está sendo um maior exemplo aqui na empresa, aqui, gostei de você. E graças a Deus eu falei para eles, não sou eu, mano. Se fosse por mim, você estaria tudo ferrado. É Deus, mano. Deus mudou a minha vida, que eu não posso mudar a vida de cada um de vocês. Meu testemunho é esse aí.